Olá, meus amigos cacauicultores. Hoje estou aqui para falar um pouco para vocês sobre pragas na cultura do cacau. E hoje vamos falar sobre o inseto monalônio, uma praga de grande importância na cacauicultura. Antes de dar seguimento a esse vídeo, para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se você está gostando do nosso conteúdo, curta, compartilha. O inseto monalônio, ele é um percevejo. Ele ataca a cultura do cacau aí em diversas regiões, principalmente aí na Bahia e no Pará. A gente vai falar um pouco sobre o ciclo dele, o que ele faz na planta, o dano que ele causa na planta e no fruto. Falando um pouco sobre o monalônio, ele é um percevejo, né, da espécie Monalônio bondari, comumente chamado como chupança, que ataca ramos e frutos jovens, quando o tecido ainda está tenro, emitindo toxinas, onde causa a morte do ramo a partir do ponto onde ele sugou. E nos frutos, a depender do estágio fenológico da cultura, ele pode ocasionar aborto. Então, por exemplo, aqui na imagem ao lado tem um monalônio do inseto adulto, e a gente pode visualizar aqui nesse fruto de cacau o ataque do monalônio nesse fruto. Só que aqui ainda é um fruto, né, num estágio fenológico já bem desenvolvido. Ele não conseguiu fazer um dano severo para causar um aborto, porque esse fruto já estava definido. Quando ele vai fazer esse tipo de aborto? Quando esse fruto estiver ainda jovem. Mas a gente pode ver essas pontuações, ó, onde esse inseto inseriu o aparelho bucal dele. A partir do momento que ele inseriu esse aparelho bucal, ele emitiu essa toxina, o que causou essa lesão, essa necrose aqui no fruto. Quando esse monalônio ataca, é um fruto já no estágio próximo de maturação ou um fruto jovem? Olha o que a gente fala aqui no texto, né? Ele ataca ramos e frutos jovens, porque o tecido ainda está tenro, o tecido ainda está novo, está muito fácil de ele inserir o aparelho bucal. Então a gente sempre vai ver mais ataque que quando o fruto está jovem, quando o ramo ainda está jovem. Vou mostrar um pouquinho à frente aqui algumas imagens do ataque dele nos frutos jovens para você terem noção desse ataque. As características do monalônio, né? A gente conhecer esse inseto, conhecer essa praga que é muito importante. O monalônio adulto, ele mede cerca de 7 a 13 milímetros. Normalmente são de coloração castanho escuro com manchas amareladas nas asas e corpo de coloração avermelhada. As ninfas possuem coloração alaranjada com manchas vermelhas. O que são as ninfas? É a fase aqui do inseto quando ele ainda está jovem. Então aqui do lado esquerdo a gente tem um inseto monalônio adulto e do lado direito da imagem aqui a gente tem a ninfa. Então veja, ó, o corpo alaranjado e aqui a gente pode ver alguns anelamentos vermelhos. Então só aproximando aqui uma imagem e mostrando para vocês aqui um dano do monalônio num ramo jovem. Então a gente deve tomar muito cuidado quando a gente está em áreas principalmente a pleno sol. Há uma preferência maior desse ataque em áreas a pleno sol. Isso por quê? Porque a planta tem mais lançamentos. Se tem mais lançamentos, tem mais ramos jovens. Se tem mais ramos jovens, está mais suscetível à praga. Isso não quer dizer que em áreas sombreadas não vai ter ataque de monalônio. Tem, só que em quantidades menores, né, em menor intensidade do que em áreas pleno sol, que tem muito mais lançamento. Então o que acontece? Quando a gente tem, por exemplo, pós-poda, né, a gente faz um trabalho de poda, faz essa renovação de área foliar do cacaueiro, a gente deve fazer essa proteção desses novos ramos emitidos, né, do lançamento dessas folhas novas. Por quê? Se o monalônio ataca nossas emissões de brotações novas, vai causar um emponteramento, que é o secamento desses ramos, dessas folhas. Se essa praga ataca os nossos ramos novos, né, ali na emissão do pós-poda, vai causar um emponteramento, que é o secamento das folhas e desses ramos, e a gente perde área foliar. Essa planta perde a capacidade de fazer fotossíntese. Então, se ela perde capacidade de fazer fotossíntese, isso quer dizer que a gente perde produtividade. Então, veja aqui, ó, onde ele inseriu, ó, essas manchas necrosadas aqui, foi onde o inseto inseriu esse aparelho bucal e ali emitiu a toxina. De onde ele inseriu, ó, o primeiro ataque para cima, esse ramo seca totalmente, causando esse emponteramento. Então, assim, muito cuidado, certo? Principalmente nas áreas pós-poda. Também o cacau troca de folha aí pelo menos 2 vezes por ano. Tem uma renovação de folha, emissão de novas folhas. Então ficar atento também a esse período de lançamento, não só o pós-poda, tomando cuidado nessa renovação de folhas para você não perder a área foliar. Então mostrando aqui também o que a gente falou anteriormente, ó. Tanto pode atacar, como está na imagem à direita, ramos jovens,
como pode atacar aqui biuros, né, os frutos ali nos estágios iniciais. E o que é que a gente pode ver nesse biuro aqui do cacaueiro? Ó? O ataque muito intenso desse inseto e provavelmente esse biuro aqui ele vai abortar, porque emitiu numa fase fenológica que ainda o fruto é sensível e vai causar esse aborto pela quantidade de toxina que tem aqui. Aí você me pergunta, Thales, e se esse fruto tivesse um pouco maior, já tivesse naquele estágio ali que não causasse mais aborto? Um fruto, por exemplo, com 50 dias pós pegamento, né, de florada e tal. O que acontece? Pelo nível de toxina emitida, se ele não causasse aborto, com certeza ia atrapalhar o desenvolvimento do fruto. Então a gente teria um fruto mal formado e um fruto menor. Todos os dois ataques, eles causam, né, baixa de produtividade, seja ele por pouca área foliar, diminuindo a área foliar, diminuindo aí a fotossíntese, seja ela por um ataque direto no fruto, né, causando aborto ou diminuindo a formação do fruto, afetando essa formação do fruto, diminuindo o tamanho do fruto, peso de amêndoa, e com isso a gente com um rendimento menor. Então olha aqui, ó, numa área dessa, esse intenso ataque de Monalone. Então a gente pode ver, ó, que até os ramos estão secando, né, esses ramos mais velhos. Esse porque não está conseguindo cobrir com área foliar. Toda emissão que tem o ataque de Monalônio está tão intenso que não consegue renovar. Parte dos galhos também ficam expostos ao sol e começam a secar. Então você tem uma questão secundária aqui pela intensidade do ataque de Monalônio. Então o que a gente deve fazer num ataque tão intenso desse? Você deve estar se perguntando aí, Thales, como eu controlar esse Monalônio? Tem vários inseticidas que a gente pode estar usando, mas o que a gente tem que estar antenado é na repetição da aplicação. Para isso a gente deve saber o que? O ciclo dessa praga. Então o Monalônio cicla aí, a fase de vida dele, completa dele, vai entre 18 a 23 dias. Então o que é que a gente deve fazer? Para quebrar o ciclo dessa praga, a gente deve voltar um pouco antes a repetição. Então, ou seja, a gente faz uma aplicação com 15 dias repetir, porque você está antecipando aí o ciclo dele, que ele nasce, cresce, reproduz e morre. Num ataque tão intenso desse daqui, é bom fazer 3 aplicações. Então você faz uma, com 15 dias repete, e depois de 15 dias da segunda aplicação repete novamente, e aí você vai para quê? Para o monitoramento. Começa a olhar se tem inseto ali, a presença de ninfas na área, aquela fase jovem. Numa área como essa aqui, se tiver fruta, é muito fácil de você visualizar ninfa. Pode ir lá no fruto que vai ter ninfa lá no fruto, então é muito fácil ver a presença dele pelo nível de ataque que tem aqui. Então a gente deve estar monitorando, e se tiver presença de ninfa ou ver algum inseto de Monalônio adulto ainda após essas aplicações, aí a gente faz mais uma repetição. Mas novamente falando para vocês que ele causa um dano comercial muito grande, porque primeiro ele empodera a sua área, né, causando uma baixa na sua emissão de folha, né, na sua quantidade de folhas aqui, diminuindo a área de fotossíntese. E se ele ataca os frutos jovens, causa um aborto. Se ataca um fruto ali intermediário, ele afeta o crescimento do fruto. Então é uma praga aí que está presente nas principais regiões do cacau, principalmente Bahia e Pará. Essa foto, por exemplo, é de uma área no Pará, e a gente deve tomar cuidado. Então cultivar cacau a pleno sol é muito bom, aumenta a produtividade, porém uma intensidade de pragas maiores. Isso porque a maioria das pragas elas gostam de tecidos tenros, né, tecidos novos, e como você tem uma planta a pleno sol, ela vegeta mais, tem mais lançamentos e está mais suscetível sim a ataque de pragas. Então a gente deve tomar cuidado. Novamente aqui mostrando para vocês exemplos do ataque do Monalônio nesses tecidos mais novos, né, causando, né, essa morte dos ramos e consequentemente causando aí emponteiramento. Aqui mostrando que a gente tinha podado essa área, então a gente viu esse ataque aqui nos frutos, um ataque intenso no fruto, não causou aborto, mas diminuiu o tamanho de fruto, causando uma baixa produtividade. Então é isso aí, pessoal. Hoje a gente trouxe um pouquinho sobre essa praga. Se vocês querem aprender um pouquinho mais sobre cultivo de cacau, sobre controle de pragas e doenças, sobre manejo do cacaueiro, a gente tem um curso chamado Nova Era do Cacau, que te ensina a cultivar cacau do plantio à colheita. Para mais informações, entre em contato com o nosso escritório.